Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Jacimar. Nesse momento, estamos aqui dando início ao estudo bíblico no seu lar. Hoje, com mais aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Você que me ouve nesse momento, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus venha falar com você nessa noite de uma forma especial. Amém? Hoje nós vamos estudar aqui a palavra do Senhor, um estudo bíblico que tem por título, por tema, a importância da comunhão. Nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre essa questão da importância da comunhão. Amém? Louvado seja Deus. Então, é um tema muito importante que nós vamos estar aqui abordando, tá? Sobre a importância da comunhão. E nós vamos ler em Atos, capítulo 2, versículo 42, e também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16. Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Agora vamos ler em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Você que tem a sua Bíblia, abra aí em 1 Coríntios, capítulo 10 e no verso de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Amém? Então, nós vamos, nesse momento, fazer a Deus uma oração e estaremos, assim, falando um pouco sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esse dia, por mais esta oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Nos abençoe nessa noite e fale conosco, fale com cada ouvinte, no nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém e amém. Desde já eu já quero aqui mandar um abraço para você que me ouve nessa noite, você que está aí na escuta dessa programação. Como de costume, todas as terças-feiras nós estamos aqui para transmitir o estudo da palavra do Senhor Jesus. Na terça, o estudo bíblico, e na sexta-feira, a escola bíblica dominical. Sexta-feira passada não foi possível nós estarmos ministrando a escola dominical, a internet não estava boa, estava caindo bastante aqui, não estava conseguindo conectar, né? E infelizmente não teve como a gente estudar a lição. Mas hoje nós estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor com esse tema tão importante, a importância da comunhão. A comunhão é a marca do cristão, tá? Jesus Cristo disse certa vez que se nós amássemos uns aos outros, assim aqueles que estão de fora saberiam que nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, amar alguém, amar o seu próximo, e isso fala também de comunhão, tá? E nós vamos então aqui estudarmos um pouco acerca desse tema tão importante, né, para as nossas vidas, que é a respeito da comunhão. A comunhão, ela deve ser não só no sentido vertical, como também no sentido horizontal. Ou seja, nós precisamos ter comunhão com Deus, mas não só com Deus, como também com o nosso semelhante, com os nossos irmãos, com o nosso próximo. É por isso que eu digo que a comunhão, ela deve ser tanto na vertical como também na horizontal. Se você parar para pensar um pouco
esse é o sinal da cruz, né? A cruz ela tem uma estaca na vertical e outra na horizontal, simbolizando muito bem isso, comunhão com Deus e também comunhão com os homens. Jesus Cristo é quem fez isso. Através de Cristo nós temos comunhão com Deus e nós temos também comunhão com os nossos irmãos, comunhão com o próximo, comunhão com os nossos irmãos. Amém? Então, primeiramente, nós vamos aqui falar sobre a comunhão com o Pai, tá? Jesus Cristo, ele foi o nosso maior exemplo quando ele esteve aqui nessa terra, caminhando aqui como homem de carne e osso, né? Jesus Cristo, ele nos deu este exemplo maravilhoso de comunhão com o Pai. Aonde nós vemos isso? Nós vemos isso registrado em João capítulo 10, versículo 30, quando Jesus disse assim: eu e o Pai somos um, né? Então, quando Jesus expressa isso, Jesus não quer dizer aqui que ele e o Pai eram uma única pessoa, como dizem os unicistas, né? Os unicistas acreditam que não existe três pessoas, mas sim uma única pessoa, tá? Então eles pegam esse texto isoladamente e ensinam dessa forma que Cristo, quando disse que ele e o Pai era um, eles entendem que Jesus estava se referindo que ele e o Pai era uma única pessoa. Mas na realidade, quando Jesus ele diz eu e o Pai somos um, Jesus estava falando aqui justamente de comunhão, tá? Que ele e o Pai, eles têm comunhão, tá? Eles vivem unidos, exercem a mesma autoridade, exercem o mesmo poder. Nós vemos ainda também uma outra referência, e eu gostaria de ler com os irmãos, João, capítulo de número 14, e no verso de número 9. Versículo 9 diz assim, João, capítulo 14, versículo 9. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, para a gente ler aqui para os irmãos. João 14, verso 9 diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se lermos ainda no verso 10, diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, a quem faz as obras, tá bom? Então nós vemos aqui claramente nesse texto Jesus falando de forma implícita, não está algo aqui claro, explícito no texto, mas de forma implícita Jesus está aqui falando acerca da sua comunhão com o Pai. Então Jesus deixou para nós este grande exemplo de comunhão com o Pai e nós também precisamos ter esta comunhão. Jesus ainda vai nos deixar um exemplo de comunhão na oração. Jesus vivia em constante oração. Mateus capítulo 26, no verso 36 ao 41, vai nos falar acerca da oração de Jesus no Getsêmani, tá? Então nós vemos Jesus deixando para nós esse exemplo também de comunhão com o Pai na oração. Não tem como dizer que temos comunhão com o Pai se eu não oro, se eu não converso com Ele, tá? É muito estranho. Tem como você dizer que é amigo de alguém se você nunca conversou com esta pessoa? Tem como você apresentar esta pessoa para alguém se você nunca conversou com essa pessoa? Não tem jeito. Quando que você diz que é amigo de alguém? Quando que você diz que você tem comunhão com alguém? É quando você já conversou com essa pessoa ou quando você conversa com essa pessoa, né, frequentemente, todos os dias, uma vez por semana, mas você conversa, você conhece essa pessoa, tá? Então aí você pode dizer que você é amigo desta pessoa. Então a oração é conversar com o Pai, é conversar com Deus. Portanto, aqueles que têm comunhão com Deus, ele conversa com Deus, tá?
ele fala com Deus, tá bom? E Jesus deixou esse exemplo para nós na oração. Jesus orou até mesmo lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus, ele orou ao Pai, deixando para nós esse exemplo de comunhão com o Pai na oração. Tá? Lá na cruz do Calvário, Jesus, ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois Jesus orou dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tá? Então nós vemos que mesmo lá na cruz do Calvário, Jesus também ele orou, deixando para nós o exemplo de comunhão com o Pai. Agora, já os apóstolos, eles também deixaram este exemplo. Olha bem, eles seguiram o exemplo de Cristo e deixou para nós também este exemplo, tá bom? Então Jesus deixou para nós, os apóstolos também deixou para nós um exemplo a ser seguido. Se nós lermos lá em Atos, capítulo de número 1, versículo 13 e o versículo de número 14, a Bíblia vai dizer assim que depois que Jesus foi assunto ao céu, depois que ele foi recebido ao céu de glória, os discípulos de Cristo, eles voltaram para Jerusalém e entraram nos cenáculos. Ali eles ficaram ali de forma unânimes, juntos, em comunhão, até receber a promessa do batismo com Espírito Santo. Tá? Então nós vemos que eles ficaram ali em comunhão, unanimemente diz a Bíblia. Eles ficaram ali em comunhão, e em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, diz que eles foram então cheios do Espírito Santo, aqueles que estavam reunidos em um só lugar, em torno de quase 120 pessoas, eles foram cheios do Espírito Santo, tá? Então, eles estavam em comunhão e na comunhão Deus operou e batizou eles com o Espírito Santo. Se lermos ainda em Atos, capítulo de número 4, a partir do verso 24 em diante, a Bíblia vai dizer assim que os discípulos de Jesus, eles foram perseguidos, foram presos, e as autoridades religiosas disseram para eles que não eram para eles mais falar do nome de Jesus, mas eles então oraram ao Senhor, pedindo a Deus autoridade, pedindo ao Senhor operar milagres, prodígios, enquanto eles pregavam a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que o lugar onde eles estavam reunidos em comunhão ali, em oração, a Bíblia vai dizer então que aquele lugar se moveu, tremeu, né, debaixo ali do poder de Deus, e eles então começaram a falar em línguas e profetizar ali naquele lugar, tá? Então, os discípulos de Jesus deixam para nós o exemplo de oração quando entraram no cenáculo, um exemplo de oração, ou seja, comunhão na oração quando entraram no cenáculo, união na oração quando eles estavam no cenáculo e receberam a promessa, e quando eles estavam ainda perseguidos e pregando, ou seja, com o desejo de pregar a palavra de Deus, também ali eles oraram, e deixou para nós também este exemplo de oração na comunhão, né? A oração ao Pai, e assim eles deixou para nós este exemplo, tá bom? E nós precisamos então imitar esses homens que deixaram para nós este legado. Então, esta comunhão os tornou vitoriosos, né, diante das perseguições. Nós vemos aí, por exemplo, o caso de Estevão, o diácono Estevão. Ele manteve a sua comunhão com Deus até mesmo na hora que ele estava sendo apedrejado. Se você ler em Atos capítulo 7, verso 59 e 60, Estevão está ali e de repente, quando ele está sendo apedrejado, ele ora ao Senhor, né? Ele vê os céus abertos e ele fala isso para aqueles que estavam ali perto dele, que ele estava vendo Jesus em pé à direita de Deus, tá? Então, homens que, mesmo diante de perseguições, deixaram para nós este exemplo de comunhão com o Pai, esse exemplo de comunhão na oração com o Pai. Amém? Porque, olha bem, irmãos, a gente dizer que tem comunhão com Deus, ter comunhão com Jesus Cristo, é muito fácil, né? A gente falar que tem comunhão, tá? Aí eu disser assim, eu tenho comunhão
com o Pai, eu tenho comunhão com o Filho. Se eu não demonstro isso, tá? Quem tem comunhão de verdade com o Pai e quem tem comunhão de verdade com o Filho, ele vai deixar transparecer esta comunhão. E uma das formas que a pessoa deixa transparecer é participando da ceia do Senhor. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, isso é um exemplo de comunhão com o Filho, comunhão com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, vai falar aqui daqueles textos que a gente lê, né, quando vamos ministrar a ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tal. Então, deixa claro para nós que é importante nós participarmos da ceia, porque ceia, você não só relembra o sacrifício de Cristo e agradece a Ele pela tão grande salvação que Ele tem concedido a você, como também é um momento de comunhão. É um momento de comunhão com Deus, é um momento de comunhão com Cristo e é um momento de comunhão também com os irmãos, com a igreja. Mas eu quero me concentrar nesse ponto falando sobre a comunhão com Cristo. Então é importante nós participarmos da ceia do Senhor. Tem pessoas que deixam de participar da ceia por qualquer motivo, né? É claro que nós não podemos participar da ceia de qualquer maneira, mas também não podemos deixar de participar por qualquer motivo. Então, às vezes uma conversa se resolve, né? Chega e conversa, né? E esvazia a mente, o coração, e Deus vai trabalhar na sua vida, tá? Nós não podemos de maneira alguma deixar de participar da ceia do Senhor por negligência. Tem pessoas que tratam a ceia do Senhor como se fosse algo banal, alguma coisa qualquer, e não é, irmãos. A celebração da ceia do Senhor é a maior festa cristã, ou podemos dizer, a maior cerimônia religiosa da Igreja de Cristo. Então ela é muito importante e nós não podemos deixar de participar da ceia por nada. É claro, por isso que é importante no dia da ceia nós não marcarmos nenhum compromisso, né? Salvo aquele que às vezes está trabalhando, alguém está doente, né? Passando mal, viajou antes, né? Ou seja, não teve como ele marcar para outra data, né? Aquela viagem e tal. Mas nós não podemos. Tem pessoas que simplesmente, eu já vi pessoas que deixam de participar da ceia para ir comer hambúrguer, para ir comer pizza na lanchonete, né? Para ir em alguma festa, tá? Então isso é desprezar a mesa do Senhor. Isso é desprezar o corpo e o sangue do Senhor, né? Jesus Cristo que pagou um alto preço em nosso lugar, tá? Então nós precisamos valorizar a ceia e precisamos também participar da ceia. Não podemos deixar de maneira alguma de participar da ceia do Senhor. Então, participando da ceia, você está mostrando que você tem comunhão com Cristo, tá? Então, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus entregues por nós na cruz, conforme está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Quem não participa da carne e do sangue do Senhor não tem vida nele, tá bom? Se nós lermos aí João capítulo 6, verso 53, aqueles que são membros, né? Aqueles que precisam ali participar da ceia, ele fez um compromisso, ele passou pelas águas, se fez membro de uma igreja, ele precisa agora participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Caso contrário, essa pessoa não tem vida nela. E não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Se você ler em João capítulo 6, versículo 53 ao verso 57, Jesus vai falar bem claro acerca disso. Aquele que não come meu corpo e bebe meu sangue não tem vida nele mesmo, tá? Então nós vemos a importância da participação da ceia, né? De participarmos da ceia do Senhor, que é aí um símbolo de comunhão com
Cristo, tá? Então também, além da ceia do Senhor, nós temos aí a comunhão com o corpo, né? Uma vez que você está apto a participar da ceia, você agora também tem comunhão com o corpo. A comunhão com o corpo fala da santificação. Uma vez que eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso, é claro, ter a minha vida santificada, eu preciso santificar a minha vida. Nós não podemos unir-nos com impurezas. 1 Coríntios, eu gostaria de ler para você, 1 Coríntios, no capítulo de número 6, a partir do verso 13 até o versículo 20, deixa eu ler para os irmãos. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ainda 2 Coríntios, também no capítulo de número 6, agora no verso 14 até o verso 18. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo seu lugar o cheiro do seu conhecimento. Então veja bem, nós precisamos, irmãos, observarmos isso aqui. Nós temos um testemunho para dar, tá? Nós temos aí um evangelho para anunciar, um evangelho para proclamar. Então nós não podemos de maneira alguma nos contaminarmos, nos associarmos com as impurezas. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo ele foi bem claro quando ele falou acerca da prostituição, tá? Eu já dei um estudo aqui, não sei se foi a lição da escola dominical, mas eu já falei sobre isso, a questão da prostituição. Aí está incluído o adultério, como também a fornicação, né? Então tudo isso é pecado contra Deus, pecado contra o próprio corpo, tá? E nós não podemos de maneira alguma nos associar com as impurezas. Nós temos uma vida de santificação, tá? Se eu tiver uma vida de santificação, aí sim eu terei comunhão com o corpo. Preciso me santificar perante o Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim: ora, amados, pois purifiquemo-nos de toda a da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no amor de Deus, tá? Então nós vemos aqui mais uma referência bíblica falando acerca da santificação. Vamos purificar nossa vida de toda a imundícia da carne e também do espírito, tá bom? E isso faz com que tenhamos tá? Falando ainda do corpo de Cristo, em contraposição, contrapartida, né? Em contradição ao corpo de Cristo, existem os ídolos, tá? E quero aqui falar um pouco sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Vou falar em partes porque é simplesmente aqui um ponto aqui do nosso estudo, falando de comunhão com Cristo, tá? Então, existe aqueles que acabam também
tendo comunhão com os ídolos. Ou seja, nós não podemos servir a dois senhores, ou vamos amar um e odiar o outro. É isso que a Bíblia diz quando fala do dinheiro. O dinheiro, no caso, se torna às vezes um ídolo na vida de alguém. Se a pessoa amar mais o dinheiro do que a Deus, ele vai acabar aborrecendo a Deus e amando o dinheiro, né? Ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. O dinheiro é bom, sim, mas nós não podemos fazer dele o nosso Deus, tá bom? Então aqui, coisas sacrificadas aos ídolos. Em 1 Coríntios, eu quero ler para os irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, irmãos, o texto está bem claro falando acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Paulo, nesse texto, está ensinando a igreja de Corinto acerca das coisas sacrificadas aos ídolos, tá? Ele está falando da carne sacrificada aos ídolos. Carne sacrificada aos ídolos, ou comidas, vamos trazer aqui para o nosso contexto, comidas sacrificadas aos ídolos. Eu posso comer desta comida que é sacrificada aos ídolos? De acordo com a palavra do Senhor, eu não posso comer comidas sacrificadas aos ídolos. Em Corinto era uma situação bem problemática essa questão de comidas sacrificadas aos ídolos, porque era uma prática social. Então a igreja de Corinto estava instalada em uma sociedade que tinha essa prática, que tinha esse costume de fazer culto aos ídolos e ali fazer banquetes, né, em homenagem a esses ídolos. E eles então, os sacerdotes desses ídolos, eles então distribuíam aquela comida, aquela carne que era sacrificada aos ídolos para as pessoas que estavam ali cultuando aquele ídolo, tá? Mas Paulo, ele então vai responder uma questão em Corinto, porque os irmãos perguntaram a Paulo se eles podiam comer ou não. Paulo então vai dar este ensinamento para os irmãos que eles não deviam comer da comida sacrificada aos ídolos. Porém, Paulo vai dizer assim: agora, vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, porque tudo é de Deus, tá? Sem nada perguntar, vocês não precisam perguntar nada. Isso está aqui no texto. Se os irmãos lerem a partir do verso 22, os irmãos vão entender o que eu estou dizendo aqui. Paulo então vai dizer para eles que eles poderiam comer sem nenhum problema, tá? Sem perguntar nada para o açougueiro, por exemplo, lá a pessoa daquele mercado não precisava perguntar para o comerciante da onde vinha a carne, tá? Como que aquele animal foi morto. Então, eles não precisavam perguntar sobre isso. Por que Paulo tocou nesse assunto? Porque o que os sacerdotes dos ídolos faziam ali? Eles então ofereciam ali a carne aos seus ídolos, e a carne que sobrava, porque era muita, eles não davam conta de comer toda a carne. O que eles faziam então? Eles pegavam aquela carne que sobrava e vendia para o mercado, vendia para o açougue. Então assim, a maior parte da carne ali em Corinto, vendida no açougue, vendida no comércio,
eram carnes sacrificadas aos ídolos, que veio de um culto pagão, de um culto idólatra, tá? Aí os irmãos ficaram então assim preocupados, já que a maioria da carne eles não sabiam ao certo qual carne era ou não sacrificada aos ídolos. Então Paulo vai dizer: por causa da consciência, vocês não precisam perguntar nada, simplesmente vai lá, compra a sua carne e coma sem nenhum problema. Agora, se tem um irmão fraco, quando Paulo se refere a irmão fraco, é um outro texto, Paulo vai falar dos irmãos fracos. Paulo está falando daquele irmão que não tem, às vezes, muito conhecimento bíblico, conhecimento teológico, tá? Paulo, então, vai falar dos irmãos fortes e dos irmãos fracos. Os fortes eram aqueles irmãos que tinham conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras, enquanto que os fracos eram aqueles que tinham menos conhecimento. Aí Paulo diz assim, olha, agora se o seu irmão se escandalizar, se você vê que o seu irmão vai se escandalizar, então você não deve comer a carne. Tá? Deixa de comer a carne para não escandalizar o seu irmão, tá? Então Paulo vai dar esse ensinamento baseado aí no amor, né? Paulo está preocupado com a vida daqueles irmãos que tinham menos conhecimento teológico acerca da palavra de Deus, acerca daquele assunto, tá? Mas aí os irmãos, então, é a mesma coisa, irmão, trazendo para os nossos dias. Você vai comprar uma carne aí, por exemplo, no açougue ou na mão de alguém, não há aquela necessidade de você perguntar como que aquela carne, como que aquele animal foi morto, se foi carne sufocada, se é uma carne com sangue e tal. Não precisa você perguntar, tá bom? Mas se lermos aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 22, olha o que Paulo vai dizer. Deixa eu ler para os irmãos para não ficar só nas minhas palavras. Paulo diz assim, olha, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí no verso 27 ele diz assim, e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém, olha esse detalhe aqui, irmãos, mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tá vendo? Então você pode comprar uma carne no açougue sem perguntar como aquele animal foi morto, não há uma necessidade disso. Como também você, de repente, alguém que não serve a Deus, né, que não é crente como você, te convida para comer, almoçar na casa dele. Vão dizer que ele matou lá um frango sufocado, alguma coisa assim. Você não sabe, né, como aquele frango foi morto. Então também você não vai perguntar, como é que você matou esse frango? Nós vamos comer esse frango aqui, como é que você matou esse frango? Não há necessidade de você fazer essa pergunta. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, se aquela pessoa disser para você, sabe como eu matei esse frango? Eu matei ele assim, sufocado, eu estrangulei ele, sabe? Eu sufoquei ele e matei ele. Aí, irmãos, você deve rejeitar aquela panela de frango com quiabo, né? Que você gosta muito, aí você deve rejeitar por causa da consciência, porque alguém te advertiu, alguém te falou, você já não é mais inocente na situação, na história, tá bom? Então, irmãos, nós, uma vez sabendo, nós não podemos comer de coisa sacrificada aos ídolos. Nos nossos dias, comidas sacrificadas a ídolos. Existe? Existe sim, tá bom? Existe e muita, né? Nessas datas comemorativas por aí, eu não vou entrar aqui, não vou aprofundar. Eu tenho um estudo que fala só sobre disso, mas eu só estou dando aqui uma pincelada, que é um ponto aqui do nosso estudo, tá bom? Mas existe sim, por exemplo, aquela festinha de Cosme e Damião, onde distribui doces, né? É claro que muita gente tem a tradição de distribuir doces, não tá nem aí com Cosme e Damião, né? Eles simplesmente têm esse costume, mas tem pessoas que distribuem esses doces justamente em homenagem ao Cosme e Damião. Parece que é no dia 12 de outubro, né? No dia das crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não vai dar lá aquele doce para o seu filho, tá bom? Você sabe essa é uma homenagem ao Damião, então não faça isso, porque isso sim é comida também sacrificada a ídolos. Não é uma carne, não é uma verdura, não é um arroz ou feijão, mas é um doce. Querendo ou não, é um alimento, né? Então nós não devemos de maneira alguma participar disso.
eu falar só esse detalhe para os irmãos, a festa de Cosme e Damião, eu creio que os irmãos já vão entender o que eu estou querendo dizer, como existe muitas outras comidas sacrificadas a ídolos, né? E nós não podemos participar porque nós sabemos de onde procede e nós sabemos aí que aquela comida está sendo oferecida àquele ídolo, tá? Então nós não devemos de maneira alguma participar, a Bíblia é quem diz, tá bom? E além dessa referência aqui em Atos, em 1 Coríntios capítulo 10, nós temos, por exemplo, Atos capítulo 15, também, Tiago, ele, quando no concílio que teve ali em Jerusalém para decidirem se os gentios deveriam se circuncidar ou não, até que eles chegaram num acordo que não precisava dos gentios circuncidar, mas Tiago vai dizer assim, mas tem uma coisa, eles têm que se abster do sangue, da prostituição e também da carne sacrificada aos ídolos, tá? Então não só os judeus, como também os gentios devem se abster. Os gentios somos nós somos gentios convertidos. Então não só os judeus, como também os gentios devem se abster da carne sacrificada ou da comida sacrificada aos ídolos, tá bom? Então, nós não podemos participar, irmãos, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Se eu tenho comunhão com o corpo de Cristo, eu não posso ter comunhão com os demônios. Porque se eu participo de uma comida sacrificada ao ídolo, Paulo foi bem claro, eles não estão ali oferecendo a comida sacrificada a um ídolo, mas sim aos demônios, né? Paulo está falando de demônios. Então não tem como eu honrar a Deus, honrar Jesus Cristo, honrar o corpo de Cristo e ao mesmo tempo honrar o diabo. Não tem jeito. Porque se eu participo de uma comida sacrificada aos ídolos conscientemente, o que vai acontecer? Eu vou estar honrando os demônios, tá? E isso é totalmente contrário à nossa vida, né? Nós somos servos do Senhor, nós não temos parte com o diabo, né? A nossa parte é com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos mais adiante aqui, para o nosso estudo não ficar longo, né? Então, além da comunhão com o Pai, comunhão com Cristo, também comunhão com os irmãos, né? Comunhão com sangue também, estamos ainda falando de Jesus Cristo, comunhão com Cristo, comunhão com sangue. Em João capítulo 1, verso 29, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ou seja, através do seu sangue. Em 1 João 1,7, João vai dizer assim: mas se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, quando algum pecado mancha as nossas vestes espirituais, essas vestes elas têm que ser lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Somente o sangue de Cristo é que pode purificar as nossas vestes. E isso fala de comunhão com o sangue de Cristo. E comunhão agora aqui com os irmãos. Em Atos 2, verso 42, fala que eles... os apóstolos, discípulos de Cristo, viviam unânimes em comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Em cada alma havia temor e Deus só ia salvando mais vidas, né? Naqueles dias, tá bom? Então a base desta comunhão com Cristo é também a nossa comunhão com os irmãos, porque não tem como, irmãos, eu ter comunhão com Cristo e não ter comunhão com meu irmão. É contraditório. Então eu preciso ter comunhão com Cristo, mas também comunhão com meu irmão. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, automaticamente eu não vou ter comunhão com Cristo. Jesus falou assim: olha, se alguém vier trazer a oferta no altar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vai primeiro consertar com a pessoa, depois traga a oferta, né? Aí a oferta vai ser aceita, tá bom? Então comunhão com os irmãos e comunhão também com Cristo. Uma coisa reflete a outra, tá ok? Também a Bíblia vai nos dizer, lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, deixa eu ler para os irmãos aqui, para a gente passar para outro ponto e para caminharmos aqui para o final do nosso estudo. Romanos, capítulo de número 12, verso 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a
hospitalidade, tá bom? Essa comunicar com os santos nas suas necessidades não fala apenas de alimento, vestes, as coisas materiais, ou até mesmo física, mas também espirituais, tá? Então você pode comunicar com os santos na sua necessidade quando você, por exemplo, precisar de uma intercessão, de uma oração. Então você comunica também com os santos nessas necessidades, tá bom? Vamos ler mais um pouco. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vamos ler ainda aqui o verso 21, o verso 20 e o verso 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá? Então a Bíblia aqui nos ensina a termos comunhão uns com os outros, seguir a paz com todos. É isso também que a Bíblia nos ensina em Hebreus, né? A Bíblia diz que nós precisamos seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Amém? Então, se eu tenho comunhão com Cristo, eu também tenho comunhão com o meu irmão. Se eu não tenho comunhão com o meu irmão, então eu não vou ter comunhão com Cristo. Tá bom? Então eu preciso ter comunhão tanto com Cristo como também com os meus irmãos. Terceiro ponto para a gente encerrar aqui no nosso estudo é a comunhão com o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, um texto bastante conhecido. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então precisamos nos encher do Espírito Santo continuamente, tá? Essa palavra, esse versículo, enchei-vos do Espírito Santo, não é simplesmente você encher em uma só vez e pronto, acabou. Essa palavra, esse texto, esse versículo, enchei-vos do Espírito Santo, no original significa devemos encher continuamente, nós não podemos parar, tá bom? Em segundo lugar, nós temos também a santidade. A comunhão com o Espírito Santo também depende da nossa santidade e aquilo que eu já falei para os irmãos aqui, Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Então a santificação e paz precisam estar junto e isso deve reger a nossa vida espiritual. E nós também, como nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo, não entristecendo o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30 diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, o qual nós estamos selados. A comunhão com o Santo Espírito, ela é impossível quando há pecado, tá, irmãos? Então, quando nós pecamos contra Deus, nós estamos então entristecendo o Espírito Santo de Deus, tá? Então, recapitulando aqui, para a gente ter comunhão com o Espírito Santo, eu devo me encher continuamente do Espírito Santo, eu devo viver em santidade e eu não posso entristecer o Espírito Santo. E como eu não vou entristecer o Espírito Santo? Como eu vou me portar de forma a alegrar o Espírito Santo em vez de entristecê-lo? É eu fugir da aparência do mal, é eu fugir do pecado, é eu santificar a minha vida, tá? Aí sim eu vou estar alegrando o Espírito Santo de Deus e não entristecendo. Amém? Então, irmãos, é esse aqui o nosso estudo falando da importância da comunhão. Precisamos então ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Tá? Isso deve ser constante, irmãos, na nossa vida, se nós quisermos ter aí uma vida vitoriosa contra todo o mal que vier contra as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos, que você venha cultivar dia após dia a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo, e Deus assim estará te abençoando de forma poderosa. Amém? Nós